Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Crônicas, capítulos 1 a 3. No texto original, o livro das Crônicas forma um único livro. Porém, em nossa Bíblia, nós vemos uma mudança, nós vemos uma divisão entre o primeiro livro e o segundo livro, embora o conteúdo permaneça o mesmo. O segundo livro das Crônicas anuncia o reinado de Salomão. Começa a descrição do reinado do filho de Davi, que foi o seu sucessor. Segundo Crônicas começa então com a busca de Salomão por sabedoria. O Senhor aparece a Salomão e então questiona a Salomão o que ele desejava, e Salomão pede por sabedoria. Nesse ponto, o que nós vemos de distinção daquele relato feito em 1 Reis é justamente o fato de Crônicas não mencionar o casamento de Salomão com a filha do rei do Egito. Aquilo que funcionaria como uma preparação para a queda de Salomão em Reis, o fato de Salomão casar fora da aliança, agora não é mencionado. Isso acontece porque o livro das Crônicas não pretende apontar para as falhas de Salomão. Na verdade, o grande interesse do cronista é destacar o compromisso de Salomão com o templo, com o próprio Senhor. Em seguida, no relato do cronista sobre as riquezas de Salomão, também há pequenas diferenças em relação ao relato de Reis. Primeiro que ele aparece no início da narrativa sobre Salomão, enquanto o livro de Reis aparece próximo da sua morte, mais ao final do seu reinado. E também observamos algumas críticas que são implícitas no texto de Reis. Em Reis é dito, por exemplo, que Salomão acumulou cavalos, algo que era claramente condenado pela lei. Era dito que o rei que governasse sobre Israel não deveria acumular para si cavalos. Mas aqui em Crônicas não há nenhum tipo de crítica implícita às riquezas de Salomão. Apenas a conexão dessas riquezas com a sabedoria que o Senhor havia dado ao rei. Até mesmo quando olhamos para o capítulo 2, para a aliança entre Salomão e Hirão, o rei de Tiro, nós vemos um tom um pouco diferente. Embora muito do texto de Reis seja mantido, no texto de Crônicas há um tom mais litúrgico, mais voltado para o templo, enquanto no livro de Reis essa aliança entre Salomão e Hirão parece algo mais diplomático, algo mais político. Prova disso é que no texto de Crônicas aparece a descrição de que aquilo seria obrigação perpétua para Israel e que aquele lugar serviria como um local para queimar incenso para o Senhor. Até mesmo o relato de Hirão, a resposta de Hirão louvando a Deus, é ampliada. Hirão não somente bendiz ao Senhor, mas começa dizendo que o Senhor Deus ama o seu povo e por isso constituiu a Salomão como rei daquele povo. Há uma ampliação, voltando ainda mais a atenção ao Senhor e ao amor do Senhor pelo seu povo. Quanto à construção do templo, que aparece no capítulo 3, nós vemos que o cronista também acrescenta o local do templo. Aqui o cronista destaca que o templo foi construído no Monte Moriá, no local onde o Senhor havia aparecido a Davi, na eira de Ornã, ou na eira de Araúna, como nós lemos em 2 Samuel. E aqui então o cronista destaca esse local e fala que é ali que o templo foi construído. E também há algumas relações com o primeiro livro de Reis. Há uma descrição do templo de forma muito mais simples. Não há tantos detalhes. Isso acontece porque o foco do cronista é falar sobre a importância teológica do templo, e não sobre a sua beleza arquitetônica. Enquanto o livro de Reis destaca toda a glória do templo, com sua riqueza e detalhes, o livro de Crônicas é muito mais sucinto, destacando apenas que o templo serviria como morada de Deus diante do seu povo, no meio do seu povo. Por isso, algumas informações são omitidas. Por exemplo, aqui o cronista não gasta tempo falando sobre os objetos ornamentados, como as paredes, as portas. Aqui ele diretamente fala dos querubins e em seguida fala das duas colunas. Ele até mesmo vai pular depois do palácio de Salomão e destacar outras partes, como o mar de fundição e outros detalhes, nos capítulos a seguir. Por isso fica claro que o texto de Crônicas ele é mais sucinto e mais voltado para a importância do templo na relação com Deus, e não para sua beleza arquitetônica. O propósito do cronista nesses textos é mostrar que Salomão começou seu reinado com temor a Deus, voltado para a adoração, tendo prioridade na construção do templo.
Ao escrever isso para aqueles homens, aqueles judeus pós o exílio, ele desejava validar o segundo templo, mostrando que a importância estava no propósito do templo e não na sua glória, e também mostrar que a restauração do povo começaria pela busca por Deus e a fidelidade ao culto que o Senhor havia prescrito em sua palavra. Além disso, o texto apresenta Salomão como um rei ideal, logo no início de sua caminhada como rei de Israel. Ao correlacionarmos o primeiro templo, o templo construído por Salomão, com a realidade daqueles homens do pós-exílio, para os leitores pós-exílio, e o segundo templo, que era bem menos glorioso, nós temos então a compreensão de o que esse texto aponta é para o propósito de Deus habitando com o seu povo, algo que é plenamente cumprido na pessoa de Cristo. Afinal de contas, Cristo é o verdadeiro tabernáculo de Deus com o seu povo. É dito por João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo tabernaculou em nosso meio. Cristo é a presença de Deus com seu povo. É o Emanuel, o Deus conosco. Além disso, o próprio reinado de Salomão aponta diretamente para o reinado de Cristo. Cristo é o verdadeiro Rei da paz, aquele em quem está escondido todo o tesouro da sabedoria de Deus. É Ele quem edifica o verdadeiro templo de Deus, a sua igreja. É Ele quem é a pedra fundamental para a edificação do seu povo. É Ele quem governa com justiça e que assim age para a glória do Pai. Por meio desses textos, nós observamos que podemos buscar a Deus por sabedoria. Salomão tinha um grande desafio pela frente e clama ao Senhor para que conceda sabedoria para que ele cumpra a sua missão. Da mesma forma, nós devemos buscar sabedoria para cumprirmos a vontade de Deus, para crescermos em santidade, para testemunharmos a Cristo com fidelidade, para vivermos dando bom testemunho, mesmo diante dos desafios que enfrentamos nesse mundo. Nós temos livre acesso a Deus para buscarmos a sabedoria que vem do alto, como Tiago nos instrui. Além disso, devemos reconhecer que Cristo é o verdadeiro templo. Muitas vezes a gente se ocupa em construir templos grandiosos, igrejas cada vez maiores, confortáveis, luxuosas, sendo que, na verdade, o foco principal da igreja é servir como uma conexão com Deus. É apontar para o contato que temos com Deus por meio do único mediador, que é Cristo Jesus. Mais do que templos deslumbrantes, nós precisamos manter em mente que temos comunicação com Deus, temos reconciliação com Deus somente por meio de Cristo. Que jamais desperdicemos esse grande privilégio. Que quando buscarmos o Senhor, façamos isso na dependência de Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, que intercede por nós.